Venho de uma família tradicional. Meu pai foi funcionário público da Justiça Estadual e minha mãe professora. Tinha em mente que sinônimo de sucesso era concurso público e assim resolvi fazer a faculdade de Direito com incentivo dos meus pais, a princípio buscando o concurso público. Pratico esporte desde os 5 anos de idade, comecei a fazer ginástica rítmica, né? Treinava manhã, tarde e noite, em época de competição, chegava a treinar das 9 da manhã às 10 da noite. Competia aqui na região, conseguimos títulos, fomos 7 vezes campeãs regionais e 3 vezes estadual, né? O esporte está comigo desde a minha infância e lá eu aprendi a importância de competir, de perder e a disciplina. Entrei na faculdade logo que saí da escola. No segundo ano, comecei a fazer estágio na ouvidoria do município, né, ter contato com as primeiras pessoas. Vivendo no meio do esporte, né, como eu sempre nunca parei, no terceiro ano da faculdade surgiu uma oportunidade inesperada através da capoeira, que não era minha habilidade. Surgiu a oportunidade de eu estar indo para a Turquia. Uma amiga minha já tinha ido um ano anterior. A princípio, eu falei, loucura, descartei, jamais, né? Imagino que meus pais iam pensar disso. Mas aí, logo em seguida, surgiu novamente a oportunidade de eu estar indo. Porque uma pessoa, como eu descartei a oportunidade, uma pessoa que estava para ir, ela acabou se machucando, teve que voltar para o Brasil. Aí a técnica lá entrou em contato comigo novamente. Você não conseguiria mesmo vir para a Turquia com um balé folclórico, né? Lá basicamente fazia shows nos hotéis de luxo com a dança folclórica brasileira e também a capoeira. Eu falei, é um sinal, é para eu ir. Fiz a loucura, o desespero dos meus pais, eu tranquei a faculdade e mergulhei nessa aventura. Fiquei lá por 6 meses para viver essa experiência e foi sensacional. Eu convivi com pessoas totalmente diferentes de mim, aprendi a me adaptar no local, conheci uma cultura diferente, foi espetacular, né? Hoje, o que parecia ser uma loucura, hoje eu vejo que foi essencial para o meu crescimento pessoal. Voltei da Turquia. No terceiro ano, né, fiz o concurso daí para o Ministério Público Estadual. Passei no concurso, comecei a atuar e fiquei atuando na promotoria de justiça até o final da faculdade. Muito embora não lidasse com o direito empresarial, acabei optando porque eu já me dava bem com a matéria e optei para fazer a prova da OAB no direito empresarial. Não era o que eu atuava, mas eu me identificava com a matéria. Passei na OAB logo no 5º ano de faculdade. Assim que eu saí, né, já estava com a carteira da OAB na mão, me formei. É aquela pergunta que sempre surge, né? E agora? Não tinha coragem para abrir o meu próprio escritório, não me sentia preparada para isso, mas tinha a necessidade de trabalhar. Precisava trabalhar. Aí eu consegui um trabalho em São José dos Campos, no escritório lá, que também estava começando. Ia e voltava todos os dias, acordava às 4 da manhã e voltava às 20 da noite, né? 8 horas da noite. Foi bem exaustivo. Chegava às 8, encontrava o meu momentinho para fazer a minha corridinha à noite, que era o meu escape. Um dia, na corrida, o técnico olhou para mim e falou, Dênia, você parece estar tão cansada. Realmente, eu estava exausta, né? Ir e voltar todos os dias, sem ter tempo para nada, né? Eu sempre gostei de encontrar muito com os meus amigos e não estava conseguindo, não tinha tempo absolutamente para nada. Aí ele falou que tinha um aluno dele, que era um executivo, né, dono de uma multinacional, que estava procurando uma secretária executiva. E ele já tinha feito várias entrevistas e não estava encontrando ninguém. Eu falei, eu topo fazer a entrevista. Fiz a entrevista, acabei sendo chamada e foi aí que eu comecei a ter contato com o mundo empresarial. Acompanhava, né, o executivo em todas as reuniões, tomadas de decisões,
Enfim, acompanhava todas as decisões importantes, eu sempre estava presente, mas eu só acompanhava, não atuava. Eu tentava de todas as formas aprender alguma coisa, ver a dinâmica empresarial, me filtrava em todos os setores para tirar o máximo daquilo. Mesmo estando lá, gostando do mundo empresarial, não era o que me preenchia, que eu queria atuar. Eu acabava me infiltrando em todos os processos da empresa. Como é uma empresa muito grande, os advogados eram terceirizados, né, por área trabalhista, empresarial, tributária. Mas eu tentava tomar conhecimento dos contratos, dos processos, me inteirar, né, no que eu realmente sabia, estudei para fazer. Aí, em uma reunião, um dos advogados terceirizados, ele notou que eu tinha técnica jurídica. Aí, no final da reunião, ele me chamou e falou: por que você está aqui? Você é advogada, por que você está atuando como secretária? E era exatamente essa pergunta que matava na minha cabeça. Eu sempre fiz essa pergunta: meu Deus, né? Alguma coisa tem para eu estar aqui, né? É um lugar onde todo mundo sonhava em trabalhar, aqui da nossa região, uma das melhores empresas que a gente tem aqui na região, e eu não me sentia totalmente completa. Aí eu falei para o advogado, falei: ué, eu preciso trabalhar. Aí ele olhou para mim e falou: quando você tomar coragem, você me procura que você tem uma vaga no escritório. Aquilo ficou na minha cabeça. E tinha medo, né? Porque eu ganhava bem, né? Tinha chances de crescer lá também na empresa, mas a questão de não é a minha área de atuação me incomodava. Fiquei muito na dúvida, vou, não vou, vou, não vou. Até que eu pedi a demissão e aceitei, mesmo ganhando bem menos do que eu ganhava na empresa. Hoje, com maturidade, também eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz para a minha vida. Apesar de financeiramente eu não ganhar, nesse lugar me preenchia. Eu trabalhava com o que eu gostava. Eu comecei a atuar para empresas, né? Saí de ser aquela assistente para efetivamente atuar. Atuava em processo, conhecia a prática trabalhista, a prática empresarial, tinha contato com vários setores, ramos do mercado também, né? E foi aí que foi a minha paixão, descobrir. O que eu amo fazer é trabalhar para a empresa, é atuar para a empresa, é defender empresas. Lá eu lidava com o contencioso, já com a guerra, já ação judicial, processos. E lá eu comecei a notar, logo lá eu comecei a notar que muitas das ações poderiam ser evitadas com uma orientação jurídica preventiva. A gente sai da faculdade com a ideia do direito do trabalho somente para empregados. E eu tinha uma visão diferente. Eu queria tirar o melhor do direito do trabalho visando o bem das empresas. E comecei a anotar, atuando no judiciário, as recorrentes ações, o que eu poderia fazer para evitar. Ou, se tivesse ações, a gente estava preparado para enfrentar. Mas chegou um momento, né, que eu queria uma maior estabilidade financeira, porque também lá minha rotina era maluca. Como a gente atuava para muitas empresas, eu não parava. Eu estava fazendo audiência em São Paulo, voltava a fazer audiência em São José, fazer audiência no Rio, então também não parava. Estava crescendo, já estava pensando em casar, queria ter uma estabilidade maior. Só que medo, aquele medo que vinha lá da infância, né, de como eu vou abrir o meu escritório, e se não vier nenhum cliente... não era o medo do trabalho em si, porque eu já tinha segurança e certeza que eu tinha competência no que eu fazia. Eu tinha segurança no meu trabalho, eu sabia o que eu estava fazendo. Mas o meu medo era da ociosidade e se não vier clientes. Aí surgiu a Valéria na minha vida, né, uma amiga de faculdade, a gente sempre se deu super bem. A Valéria já estava atuando na área da família, e como aqui na região as empresas geralmente são de pequeno, médio porte, a gente tem muito contato com o dono da empresa, né? CPF,
CNPJ, que a gente sempre fala. Ela cuidava da questão familiar dele e surgiu uma questão trabalhista. E foi aí que ela lembrou de mim. Ela entrou em contato comigo e colocou aquela luzinha, vamos montar um escritório. Eu com medo ainda, né, não pensando tanto no financeiro naquele momento, era mais o medo da ociosidade. Hoje, com maturidade, eu entendo toda a minha jornada, desde lá da infância, quando eu comecei o esporte com 5 anos. Sou grata aos meus pais, por isso que sempre me incentivaram, me levaram em competições, estavam presentes. Isso eu entendo que é um diferencial meu, porque desde cedo eu aprendi, né, o gosto da vitória, o sofrimento da perda, né, porque toda a competição a gente também perdia, mas no outro dia estava lá treinando, e isso me formou para as minhas tomadas de decisões. A minha coragem de ir para a Turquia, que naquele momento foi por pura experiência, mas hoje eu entendo que foi o que me fez aprender cada vez mais a lidar com todos os tipos de pessoas e conhecer uma cultura é sempre engrandecedor. A minha doação, sem pensar em dinheiro, que foi no escritório, onde eu atuava por amor, por paixão, onde eu descobri que era a minha vocação, né? Era estar advogando. Eu me doava independente do tamanho do processo, eu fazia com a mesma excelência. Independente da pessoa, independente do processo. Eu quero passar para os meus filhos ser exemplo. Aí eu falo. Falar deles eu choro. E eu busco ser exemplo para eles, como mulher, como mãe e ainda como esportista, né, que eu ainda sou corredora de longas distâncias. Então hoje o meu foco é doar para as pessoas que eu trabalho, para ainda buscar a admiração de quem mais importa, que é a minha família.